Quando o Sol lança a luz na tensão com Netuno, como fica o choque entre sonhos e realidade? O incômodo que sentiremos no dia 18 de dezembro a partir da quadratura nos ajuda a entender ou será que fugiremos mais uma vez? Vamos conversar sobre esse movimento hoje. Antes da gente começar, só explicando, não teve vídeo no sábado porque o final de semana foi muito corrido e eu tive uma crise alérgica e me dificultou muito gravar, então não foi possível. Então vocês vão notar aí pela voz a diferença, né? Mais uma vez aproveito para agradecer todo o incentivo, todo o carinho, todo o apoio. O pessoal que tem se tornado membro do canal tem sido uma ajuda muito grande para continuar incentivando o trabalho. O ciclo começa a se fechar a partir de agora. A gente precisa iluminar essas ilusões, essas miragens que o Netuno traz. Quer dizer que a gente precisa enxergar com maior clareza. A atenção começa a partir daí, né? É um aspecto que causa um incômodo. Então, às vezes, a gente vai ser convidado a fazer uma reflexão, a voltar mais para dentro, entender esse movimento de forma introspectiva, para a partir daí a gente conseguir lidar melhor com essa frustração que também pode ser manifestada a partir dessa quadratura. Mas é também um convite para a gente tentar entender como nós estamos lidando, né, com a atenção com os temas de Netuno tão importantes para 2026, vale sempre a pena lembrar. Netuno, mestre das ilusões, é Poseidon na tradição grega, na mitologia grega, e ele traz esse caráter ilusório, enganador, mas ele também é da transcendência, do amor incondicional, da empatia, da sensibilidade, da imaginação. Tudo isso se manifesta a partir de frustrações dolorosas, né, dissoluções dos sonhos. Então, se a gente embarca ali num sonho, né, por mais que seja prazeroso, a gente corre o risco de, no final, lá quando tiver a nova conjunção, da gente ter quebrado a cara, ter embarcado numa miragem, e muitas vezes isso traz um desafio muito grande para lidar com a frustração. O ser humano não é muito bom em lidar com frustração, nenhum de nós é. A gente acaba aprendendo, né, forçadamente. Se a gente parasse para pensar, a gente evitaria. Por isso que vem a fuga, né, a necessidade de escapar e de sair correndo, principalmente quando eu falo de Netuno. Só olhar o número de visualizações dos vídeos a respeito de Netuno, que dá para perceber que o pessoal não quer muito seja um estouro da bolha. Quebrar o cristalzinho frágil da ilusão, confrontada com a realidade. E vale sempre a pena lembrar que não é que a gente não possa sonhar, mas para sonhar a gente precisa, né, ter uma ancoragem que pode ajudar a gente a conquistar esse sonho. Quem tem essa quadratura minguante entre Sol e Netuno no mapa astral pode ter uma dificuldade de perceber a própria essência, de voltar ali para dentro e dissipar, né? Tentar dissipar essas confusões. É um aspecto de introspecção. Então, muitas vezes essa confusão que pode se manifestar, porque o Netuno é das confusões, ele ilude, né? Eu gosto sempre de falar isso. Essas confusões podem dificultar a percepção de si, da sua essência, de quem você é. Então, muitas vezes é uma pessoa que ela é atraída pelo espelho de si, né? A imagem que ela acredita passar muitas vezes confunde e impede que ela se perceba como algo além, como algo inteiro. Então o desafio principal é ir além dessas ilusões e vivenciar tudo aquilo que o Sol quer. Quando esse aspecto é ativado por trânsitos, a dificuldade pode ser em dissolver muitas vezes aquilo que, né, a clareza sobre si, perde a ilusão e deixa uma sensação de leite azedo, né, de que é um doce ali que foi levado pela água, tudo foi embora. Então aquele prazer que muitas vezes a ilusão trouxe foi dissolvido. Então essa pessoa pode ter uma dificuldade em trazer a si mesma à tona, de acordo com a essência, porque ela se perde nas miragens, e também de recomeçar quando o baque é muito duro. E se você se identificou com algo ou tem dúvidas, tem esse aspecto ou não no mapa, o link está na descrição. Me chama no WhatsApp, marca sua consulta. Lembrando que a agenda de janeiro eu só vou abrir lá pro finalzinho. Então, nesses primeiros dias, né, pelo menos nesses primeiros 15 dias, eu não vou fazer atendimentos. Mas já entre em contato, marca, porque tem muita gente querendo. Se entrar em contato, querendo para a semana
semana que vem é pouco provável de conseguir. Vou deixar aqui também as datas deste ciclo para a gente se atentar. E vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Mandala na tela do momento em que Sol e Netuno formam um aspecto de quadratura minguante, iniciando a fase de finalização no dia 18 de dezembro, às 11h28 do horário de Brasília. Então tá aqui, Sol a 27 graus de Sagitário, fazendo a quadratura com o Netuno a 27 graus de Peixes, né? Uma tensão incômoda que pede que a gente lance luz, tente enxergar além das miragens, das fantasias sobre nós mesmos. É um dos aspectos que eu acho tanto quanto desafiador, porque muitas vezes as ilusões que a gente cria sobre nós, elas são prazerosas. E aí muitas vezes a gente embarca nisso e esquece que a realidade é ainda muito mais interessante quando a gente enxerga a si mesmo e vai embora, né? Vai voando. E aí entra numas que a internet fala, tem que sonhar, viva seus sonhos, né? Se não tiver sonhos, você não conquista nada, você não é feliz e tudo mais. E aí a pessoa vai e mira a bola e perde o contato com a realidade e muitas vezes a fuga, dependendo de quanto isso for forte no mapa, é sem volta. Então por isso que é importante olhar e entender. Lançar a luz é um convite a se olhar, né? Voltar para dentro de si e enxergar como lida com isso. Porque a partir do momento que entende, aí ficou uma maravilha. Criatividade, sensibilidade, transcendência, amor incondicional, vocês escolhem. Uma teatralidade pode ajudar e muito, né? O aspecto com Netuno, ele é uma faca de dois gumes, mas ele é muito positivo quando a gente sabe utilizar. Aí o ascendente cai a 21 graus de Peixes, né? Signo que é regido pelo próprio Netuno, pedindo que a gente incorpore esse oceano quase infinito de possibilidades, né? Essa sensibilidade, essa criatividade, como eu já falei, mas também se coloque no lugar do outro, né? O mundo está precisando de empatia e muitas vezes isso é um desafio. Quanto mais a gente entender que o signo de Peixes não é só também da necessidade de fuga, de escapar e tudo mais, mas principalmente da gente usar isso favoravelmente, porque traz uma quantidade quase infinita de possibilidades. Então a gente pode aproveitar de diversas formas, mas para isso é preciso incorporar e não se perder no todo, né? Porque o Peixes costuma fazer do todo o detalhe, então é muito expansivo, é muito grande, todas as ideias, tudo aquilo que vira uma grande pintura que nunca termina, uma obra que nunca é concluída. Então também tem que olhar para isso. Até porque o meio do céu cai a 21 graus de Sagitário, pedindo ampliação da visão, pedindo que se enxergue exatamente isso que eu tô falando. As metas mais longínquas, traga uma cultura diferente, um olhar além, pode oxigenar as ideias nesse momento, fazer com que se enxergue, com que se anime, com que se entusiasme. É preciso também trabalhar a fé, trabalhar a crença e o otimismo para que a bússola, que é o Sagitário, te favoreça aí durante essa quadratura. Então a gente tem que olhar além das frustrações, além das miragens e encontrar a nós mesmos nesse momento e perguntar o que a gente aprendeu. Sagitário é um signo do aprendizado, né, do conhecimento, regido por Júpiter, que está retrógrado, vale a pena lembrar. Procura aqui no canal e assiste, mas é um signo para agregar conhecimento, mas também não pode ficar muito fechado, porque senão fica míope, perde, né, toda essa potencialidade aí. É isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí durante esse período. E pra gente fechar, eu separei algumas notícias do dia 20 de setembro, que foi o auge desse ciclo, né, a colheita. A notícia do dia 20, mas vai aparecer ali no site do ICL no dia 23, que foi o dia da publicação. Mas no vídeo completo tem também falando sobre essa notícia, que era uma notícia que eu achei muito netuniana. Por quê? Porque era o momento em que a Terra ia ter uma segunda lua, né? Me digam aí se vocês ficaram sabendo disso. Por que netuniana? Porque parecia que a gente realmente ia ganhar uma segunda lua e do ponto de vista astronômico a gente ganhou. Só que era um objeto tão minúsculo que não aparecia no nosso céu. Então na hora que a gente lê a notícia, lê a manchete e já pensa, uau, a gente vai ter duas luas, que legal.
e aí você lê que ali o corpo celeste é muito pequenininho e não ia ser visível do nosso céu e perde o interesse. Isso mostra o caráter ilusório, enganador do Netuno, que cria, né, uma expectativa, e a internet é muito isso, e depois a gente quebra a cara e se frustra no processo. Então só achei legal por isso, né, e também porque tem a ver aqui, né, a Lua, a gente da astrologia, a gente também acompanha a astronomia, então foi um evento importante, muito legal, embora, né, para o conhecimento geral não tenha sido assim tão legal assim. Outra notícia que era algo muito de Netuno, né, que falava muito da poluição do ar. Por que Netuno? Porque Netuno fala da contaminação. Então a cidade do Rio Branco, na época, tinha sido considerada uma das mais poluídas do mundo, né? Tem uma matéria falando de cidades do Acre, do Amazonas, mas teve um destaque ali para Rio Branco. E na época, a questão dos incêndios, das queimadas, estava tomando muita proporção e a gente acabou focando bastante nisso. O auge trouxe isso à tona. Qualidade do ar, contaminação do ar e tudo mais. Agora, na quadratura minguante, a gente também precisa olhar para esse tema que já parece que ficou para trás, né? Que se não está sendo noticiado, parece que perdeu a importância. Mas é importante a gente recuperar isso e cobrar de quem a gente tiver que cobrar. Outra que eu achei muito a cara de Netuno é falando que os brasileiros já tinham gastado 68 bilhões em aposta, né, nas famosas bets. O ICL também tinha lançado uma série a respeito, mas por quê? Porque é dessa característica ilusória da gente achar que vai fazer um joguinho ali, já vai ficar rico, vai resolver nossos problemas. Todos nós estamos precisando muito resolver a questão financeira, o sustento, né, como eu falo aqui. Mas não vai ser numa bet, né, não vai ser num algoritmo. Se antes a gente já não ganhava no cassino, que dirá com um algoritmo por trás, né? O algoritmo é uma máquina que basicamente derrota todo mundo. Então é muito importante a gente se atentar, porque é assim que a isca é lançada. Ah, é fácil, é postar, é divertido, e quando vê a pessoa tá ali, né, comprometendo a renda dela. Inclusive, parece que essas casas de apostas online correspondem já a 1% do PIB nacional esse ano. Então tomou uma proporção realmente muito grande. Para a gente se atentar, clareza, vamos enxergar, não é bem assim, né? A gente pode fazer um joguinho? Pode, desde que não seja o dinheiro que a gente precisa, desde que não seja nosso último recurso e principalmente que a gente não se vicie, que há um risco muito grande disso acontecer, porque é de Netuno, é prazeroso, é gostoso. E a gente embarca nessas ilusões sem perceber. Então é por isso que eu tanto falo aqui no canal. Vocês não gostam de ouvir, mas é preciso. A gente está arrumando para 2026. Netuno e Saturno vão se encontrar em cima do Plutão do Brasil e vai ser, né, tudo leva a crer que vai ser porrada. Então a gente já tem que se preparar, pelo menos para a gente não se perder nessa miríade aí de coisas e acabar se iludindo, quebrando a cara, frustrado, perdido, com a sensação de que não sei nem por que eu embarquei nessa no processo. Vou deixar aqui também o vídeo do momento do auge, né, da colheita, para quem não assistiu, dá uma assistida, tá chegando agora no canal, dá uma assistida para entender melhor esse ciclo todo entre Sol e Netuno. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, onde os vídeos saem antecipadamente. Estou trabalhando nessa antecipação, por enquanto são algumas horas, mas daqui a um tempo vão ser dias. Então, membros vão assistir primeiro, custando R$ 4,99, gente. Menos que um cafezinho para você já estar ali, ó, à frente da maioria do canal. Mas eu gosto sempre de lembrar que é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, incentivando, deixando aquele like que motiva o trabalho da mesma forma, e esse canal só existe porque vocês abraçaram o Astrolibertação. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.